Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. Confesso que eu até me assustei quando li sobre a possibilidade de o Zubeldia se tornar técnico da seleção argentina. Aí eu pensei, mas como assim? O Lionel Scaloni foi campeão da Copa do Mundo. Fui me aprofundar nessa história e descobri que desde o fim da Copa do Mundo o Scaloni cogita a possibilidade de deixar a seleção, desgastes internos, enfim. Agora há um novo movimento indicando que existe a possibilidade de o Scaloni deixar a seleção argentina depois da Copa América que começa nos próximos dias. E lá na Argentina especula-se que Luiz Zubeldia, o técnico do São Paulo, seria o mais cotado para assumir o lugar do Scaloni na seleção argentina. Isso pro torcedor do São Paulo é um baita desespero. Já foram ao longo da história 6 treinadores que deixaram o São Paulo para dirigir seleções diferentes. 3 deles de forma recente. O último, todo mundo se lembra, Dorival Júnior, que no início dessa temporada aceitou uma proposta para trabalhar na CBF Seleção Brasileira. Um pouquinho de tempo atrás, a gente teve o caso do Bausa, Edgardo Bausa, que foi para a seleção argentina, e do Juan Carlos Osório, que foi dirigir a seleção mexicana. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol, alguém que fica na Barra Funda. Essa pessoa assegura que não há nenhum movimento nesse sentido. Ninguém procurou o São Paulo para falar sobre Luiz Zubeldia, nem seleção argentina, nem outras seleções. E que há tranquilidade, até porque o Zubeldia acabou de chegar no São Paulo, está super adaptado. São 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. Só para completar, multa rescisória do técnico recém-contratado é considerada alta. O São Paulo demonstra tranquilidade em relação à situação. Só para completar de vez em relação ao São Paulo, confronto dessa noite contra o Tadieres, valendo a primeira colocação no grupo, e o Zubeldia apresenta bom retrospecto contra o adversário dessa noite. São 6 partidas com 4 vitórias e 2 empates, ele nunca foi derrotado. E a saideira sobre o tricolor, 47 mil ingressos vendidos para esse jogo, e James Rodrigues no Celta pode subir no telhado. É que por lá, no Celta, esse salário de 1,5 milhão de reais por mês a que tem direito o James Rodrigues só é pago para o astro do time, o Iago Aspas, que é também jogador da seleção espanhola. Quero falar agora sobre o São Paulo para contar para vocês sobre um trio que tem previsto o retorno para metade do ano no Morumbi. Mas existe a possibilidade de nenhum dos 3 ficarem. Eu me refiro ao volante Lisieiro, ao também volante Exson Mendes e ao lateral direito Orejuela. Quero contar cada um desses casos. Começando pelo Lisieiro. Atleta de 26 anos de idade, esteve emprestado ao Yverdon da Suíça. Por lá disputou 29 jogos, 3 gols e mais 5 assistências. O contrato dele no São Paulo se encerra em dezembro desse ano e o tricolor ficou de avaliar se vale a pena emprestá-lo para outro clube, rescindir o contrato ou se o Zubeldia o coloca em campo, especialmente se o São Paulo não conseguir avançar na busca por um volante. Já Exson Mendes, que havia sido emprestado para o Elche, da 2ª divisão espanhola. O início da passagem dele por lá foi horroroso, ele ficou por meses sem nem sequer ser utilizado, ia para o banco de reservas e não entrava. Pois o Mendes, que é equatoriano, tem 27 anos de idade, participou como titular das últimas 3 partidas do Elche. Foram os únicos 3 jogos com a camisa do clube sem gol nem assistência. Difícil imaginar que ele vai ter espaço no São Paulo. Contrato com o tricolor só vence em dezembro de 2025. Para completar, Orejuela, lateral direito, contratado por um valor alto pelo São Paulo. Esteve emprestado ao Independiente Medellín, foi quem mais jogou. Jogou menos do que o Lisieiro, jogou mais do que o Exson Mendes. 18 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Era titular do clube colombiano. Contrato com o São Paulo se encerra em março do ano que vem. Eu quero que você, torcedor do São Paulo, use o espaço para comentários para dizer o que você faria com cada um desses atletas. Lisieiro, Exson Mendes e Orejuela. Algum deles merece uma segunda chance? Topa ou é melhor negociá-los? Usa o espaço para comentário e registra. Passado 60 mil, São Paulo e Tadieres. O Tadieres, Diego Alfredo Lugano, não perde a 17 partidas. Esse jogo aí é... Jogo duríssimo. Duríssimo. No sábado, enfrentou, a gente até mostrou esse jogo aqui na ESPN, enfrentou o Boca na Bombonera e jogou bem melhor que o Boca. Foi 0-0, mas se tivesse um vencedor do jogo, teria que ser o Tadieres. Eu acho que Time muito forte. Eu acho que o São Paulo, este tipo de jogos, se está dando muito bem nos últimos anos, né? Contra a Barcelona até não foi tão superior, eu acho até por a preparação do jogo, né? O jogo de agora contra o Talleres tem mais clima de Libertadores, já se está vivendo dias antes no Morumbi, e nesse clima São Paulo cresce.
Então eu vejo o São Paulo sim favorito. Hay que ver como chega Caleri, né, para este jogo, se que se consigue jogar. Imagino que Lucas já com a rodagem da semana passada... Não é informação, tá? Mas desconfio que os dois começam no banco. Então, eu falei até semana passada, né, para você, que eu acho que sobre o dia agora... o trabalho maior e mais importante que ele tem é chegar a oitavo de final de Libertadores com seus melhores jogadores em plena forma, né? Quem são os melhores? O Lucas. Então você não arriscaria os dois assim? Ah, não sei como estão eles hoje. Os dois estão voltando de lesão. Então, não sei como estão. O Lucas jogou semana passada, talvez possa jogar. O Caleri não. O que eu sim sei é que você não pode arriesgar eles para o oitavo de final, porque é muito difícil. Mas a oitavas é lá na frente, então, é depois da Copa América, né? Da contusão de Lucas. Dá até para você se preparar para jogar. Se Lucas machuca de novo, não sei como está Caleri esse crônico. Luiz gostou. Luiz gostou. Acho que dá. Pô, Luiz não está aceitando nem jogo solidário para ir, nem futebol solidário. Não, fala isso não. Mas mesmo assim vejo o São Paulo favorito, o jogo de Libertadores é dificílimo. Porém, São Paulo, nos últimos anos, até quando o jogo grande, o time se comporta melhor. Principalmente dentro do Morumbi, né? Então, com certeza, o São Paulo vai jogar muito melhor que contra o Barcelona. E a vitória é provável, né? Os números do Zubeldia são impressionantes, né? 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. E pegou algumas cascas de ferida, não foi só moleza, não. Muito jogo fora, mas, pô, vitória, mas é lá em Salvador. Barcelona e Guayaquil, mas é lá em Guayaquil. Empatou aqui, mas venceu lá. Tem resultados relevantes, resultados importantes. Venceu o Fluminense aqui no Maracanã há pouco tempo. E o Rami já foi dispensado, já foi liberado para a Colômbia para jogar a Copa América lá. Poderia ficar mais uma semana aqui, mas já colocaram ele dentro do avião, Luiz. Nossa. Se preparar bem. Ele se preparar direitinho. Para voltar bem, é isso. Vai se preparar para voltar bem. Mas em relação ao jogo de São Paulo, Plirra, eu sou da opinião que... Eu não sei qual é a condição do Lucas e do Caleri. O Lucas jogou meia hora contra o Barcelona e foi titular contra o Águia de Marabá. O Caleri não joga desde a partida contra o Cobresal no Chile. Mas eu acho que se tivesse condição de jogo ou uma mínima condição de jogar o primeiro tempo, eu preferiria. Você prefere começar com o Caleri do que colocá-lo durante o jogo? Caleri e Lucas. E Lucas. Porque durante o jogo... Em posição. Até entrar no jogo, um jogo desse tamanho... O Lucas contra o Barcelona sofreu, né, para entrar no tempo jogo. E não... Sofreu, mas está voltando e foi o primeiro gol. Né? E os dois, tanto o Lucas como o Jonathan Caleri, o último ano dele foi complicado. Então não tem uma sequência boa de treinamento. Eles ainda não atingiram seu auge físico-técnico. Então acho que isso é realmente o trabalho sobre o dia. Mas né? só vai atingir jogando. Você não pode fazer caso no jogador. O Caleri falava semana passada, eu quero jogar sempre. Não. Tem que jogar 100% os jogos importantes para ser campeão. Ele atendeu antes do jogo do Barcelona, ele falou. Sabe o que ele falou pra gente? Pô, nos falta um Diego Lugano aqui no nosso time. Tem razão, ele tem razão. Ele tem razão. Para habilitar, para fazer... Viu, Luiz? Para fazer aquele lançamento de 60 metros, viu? Eu tô prevendo o ataque do São Paulo para o começo do jogo com o Ferreirinha do lado direito. Aí eu não sei se eu acho que é a melhor escolha. O Luciano e o Juan, um menino que está ainda enfrentando algumas dificuldades. O gol não está saindo, mas é um lutador e é um touro, jogador muito forte. São Paulo está tentando renovar o vínculo com ele, o contrato com ele. Se a ideia do São Paulo é manter o Juan, é impossível para o Palmeiras manter. São Paulo, que também entra em campo pela Libertadores neste meio de semana, mas a gente traz os números de Rames Rodrigues. 22 jogos, 11 como titular, 42,6 minutos por jogo, 2 gols e 4 assistências. Também vai se apresentar a seleção colombiana, tem tudo isso, né, Nicolete? Já foi liberado, né? Você vê que ele está sendo querido pelo treinador, né? Mas pediu uns dias para visitar a família, enfim. Como ele não está sendo usado, já foi liberado para se apresentar para a Copa América. E aí ninguém sabe se ele vai voltar, né? Porque o São Paulo está louco para rescindir o contrato com ele, mas claro que tem deveres nessa situação, né? Tem que pagar também uma rescisão. Agora, se tiver outro clube interessado, certamente São Paulo não vai fazer nenhum esforço para continuar com o Rames Rodrigues depois da Copa América. Mas já está dispensado, não foi usado... entrou nos 10 minutos do Clássico contra o Palmeiras, né? Usado muito pouco pelo novo treinador aí que está invicto, em 8 jogos. Então fica essa dúvida se ele vai realmente retornar ao São Paulo. Acho difícil. 2 semanas atrás, teve aqui o técnico da Colômbia, o Néstor Lourenço,
Néstor Lourenço jogou comigo no São Lourenço, ele que me recebeu lá. A gente fez um almoço lá em casa, até falei com a Glau, o Ronaldo Giovanella apareceu lá, né? Nosso goleirão aí querido. E ele veio para ver o Arias, ele veio para ver o Richard Rios, ele veio para conversar com o Rames, trouxe o fisiologista e o preparador físico com ele. E ele falou para mim, Paulo, o Rames está bem, ele já está bem. Mas aí a gente vê que, de um lado, ele precisa do Rames jogando por conta da seleção. Mas pelo lado do São Paulo parece que é irreversível, né, Nico? Os números que a Glau deu ali, que a gente mostrou aqui, são muito poucos para o tamanho do Rames. Então, eu acho que ele também tem que seguir o caminho dele e, né, a vida que segue para o São Paulo e para ele. Parecem caras distintos, né? Porque para a seleção, a última vez que foi importante, enfim, no último amistoso de seleção colombiana, mas no São Paulo não, né, Mari? Parece que também é outro tipo de motivação, né? Assim, o São Paulo não depende dele. Não que a seleção colombiana dependa 100% dele, mas como lá ele desempenha, ele tem um impacto na seleção do país dele. No São Paulo, acho que o mais curioso é que independe de treinador, né? Assim, a gente discutia aqui do Carpini e o Carpini também sempre tentando falar de uma maneira bem cordial, assim, né? Vamos ver, é que com o Rames eu tenho que mudar um pouquinho o meu esquema tático. O Zubeldia é intensidade do começo ao fim. Então, assim, já no treinamento, ou você entrega, ou você entrega. Então, a gente vê que ele vai ficando cada vez mais sem espaço com a chegada de outros comandantes. Fala, Nico. Não, é engraçado porque quando o Rames chegou, né, eu fiz um link lá com a ESPN da Colômbia. E eu fiquei acho, quase uma hora no link com eles perguntando o que eles queriam saber. Eles achavam, é o contrário, eles achavam que o Rames, não jogando no time, também não ia render na seleção. Espaço, né? Perderia espaço na seleção. Então, a expectativa deles era que aqui no Brasil ele se adaptasse no sentido até fala português, seria uma motivação jogar no futebol brasileiro, um futebol competitivo e tal. E aí, isso ia levar para a seleção. Mas foi uma coisa que realmente não aconteceu, né? Essa expectativa toda, porque eles esperavam que uma liga competitiva ele desenvolvesse e ele acabou ficando atrás na ideia dos 3 treinadores aí, né? E ele quer ficar, viu, Glau? Uma das perguntas que eu fiz para o Nestor Lourenço foi essa. Nestor, ele quer ficar no São Paulo? Informação importante. Ele quer. Informação. Ele falou, ele quer ficar. Mas aí aquilo que a gente falou, tá, ele quer ficar, mas o pessoal quer ficar com ele, parece que já não quer mais. Então, aí tem grana pelo meio. E a Mari tocou no assunto ali da questão de financeira. O diretor que traz um cara desse, qual que é a luta desse diretor? Fazer esse cara vingar dentro do campo. Aí ele vai conversar com o treinador. Carpini, agora o Zubeldia, cara, dá um jeito, coloca o cara aí, vamos tentar, porque também tá meu nome em jogo, eu que trouxe esse cara. E aí, às vezes, a coisa não acontece, repercute na permanência do treinador, né? Talvez não seja por isso que o Carpini tenha saído, mas aí chega um treinador que tem 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O cara tá invicto ainda e o cara parece... Eu falo que ele é o Abel Ferreira do São Paulo. Encaixou a forma dele de trabalhar com o time. E como é que você vai lá e também pedir para que ele encaixe um jogador que ele fala, estou observando o dia a dia e a gente está falando de 2 argentinos, né? O Néstor Lourenço, argentino, e eles, o Beldia, argentino. Tudo bem, o Rames é colombiano, mas os 2 ali é mesmo país, né? Quarta-feira, esse jogo de São Paulo contra o Tadieres pela Libertadores, certo, Vinícius Nicoletti? E aí a dúvida no São Paulo, né, é o Caleri, porque está fora dos 3 últimos jogos do São Paulo. Na última entrevista coletiva, o Zubeldia disse que ele ia voltar a treinar. Informação que a gente tem que ele está participando realmente dos treinamentos. É um jogador que vai para a briga, né? Gosta desse momento. São Paulo precisa da vitória para garantir a primeira colocação do grupo. E aí passa o Tadieres no saldo de gols. Então essa é a grande dúvida. Agora tem que ver se ele vai ter condições de jogar realmente os 90 minutos ou vai ficar preservado. Um pouquinho, entra, precisa ver se começa jogando. Saudade da era antes. Eu acho que ele vai. Antes do VAR. O centroavante podia abrir o braço, se proteger. Hoje ele só apanha. O Caleri é o que mais apanha hoje. Meu Deus. Só a situação de grupo aqui de São Paulo, grupo B da Libertadores. É o Tadieres, o líder com 13 pontos. Aí São Paulo vem na sequência com 10. Barcelona tem 13 e o Cobresal 1 ponto. Vamos ouvir Leila Pereira. Fazer falta.
Acho que o treinador do São Paulo deu graças a Deus, né? Porque ninguém fica na coletiva do pós-jogo perguntando isso pra ele, né? Ninguém queria mais, ninguém quis ele. O Dorival não quis, o outro não quis, esse também não quis. Bom, mas aí, quer dizer, aí significa que Quando 3 não quer, vai o presidente assinou o atestado de culpa, né? De rasgar o dinheiro do clube. É, ali porque rasgou. 2 milhões por mês é muita grana. E outra, né? Ele ainda não rescindiu o contrato. Ele tá sob contrato ainda, o Rames. Alguém tem que pegar ele, né? Alguém tem que contratar ele. Para contratar, ele precisa desligar do São Paulo. Para se desligar do São Paulo, precisa o quê? Rescisão? Rescindiu o contrato. Ué, claro. Então, acho que isso aí já é uma página virada pro Zubeldia. Faz um acordo, né? Mas deve chegar nesse pé, o acordo, né? Eu acho assim, foi uma opção do Zubeldia, foi uma opção dele. Porque o Ramos Rodrigues tem treinado bem, que eu tenho informação, que ele tem treinado bem pra caramba. É mesmo? É. E o Zubeldia decidiu nem colocá-lo no banco. Aí não é culpa do jogador, né? Ninguém pode dizer culpar o Ramos porque ele tá treinando bem, tá à disposição do treinador. Eu só acredito vendo. Foi uma questão de preferência do treinador não colocá-lo sequer no banco. Aí já acho um erro, tá? Já acho um erro, não tem que ter... Tá, ninguém é melhor que o Ramos ali, tecnicamente falando. Agora, como é que o jogador vai adquirir um ritmo de jogo, uma confiança, etc., como a gente falou no Mesa, se ele não joga? O time tinha que jogar em função dele, Miller? E aí já vamos passar pro Garrafa? Seria uma coisa muito legal, mas infelizmente, quero ver a hora que, como é? A batata assar no São Paulo, começa a vir as derrotas, etc., quero ver. Ô Miller, assim, o que a gente não consegue entender muito bem e a gente não acompanha mais treinamento, é isso. Como é que um jogador de muita qualidade não é aproveitado? Ele é de um nível acima da maioria dos jogadores. Né? A dúvida que fica é só na intensidade. Mas aí a minha resposta, ela vem quando o Dorival não conseguiu, não quis, aí o Zubeldia não quis, o Carpini não quis, ou seja, alguma coisa deve estar realmente errada. Porque se qualidade tem, por que não tentar montar alguma forma de fazer o Ramos produzir? Garrafas, essa pergunta é simples de responder, Michel. Muito simples. O Ramos jamais vai chegar no nível físico da tal da intensidade. Não vai chegar. Agora, aqui, esse nível técnico dele, ele não vai perder. E não dá pra fazer alguém pra correr? Não dá. Assim, dá no São Paulo? Dá muito, dá e sobra. Dava, que deveria fazer. Você vai ver na Copa América ele jogando pela seleção brasileira. Colombiano. 10 é a faixa. Tem que jogar em função dele. Ué, mas por que os treinadores passaram por lá, queriam o quê? Que ele desse carrinho, voador, plantasse bananeira. Ele não vai fazer isso. O negócio dele é servir os seus companheiros de ataque. Porque ele tem um bom passe, um talento. Mas o talento, ele não tem mais a força física. Aquela força física que os treinadores exigem. Que vai, acompanha, que sobe, desce. Está de saída, Rames Rodrigues. Ao que tudo indica, saindo embora do São Paulo. O que ele fez? Ele tinha mais uns treinos aí para fazer, né? O São Paulo, antes de ser convocado. Treino, jogos, em tese. Jogos. É que eu falo treino porque ele não tem sido relacionado. Exato. Mas aí ele falou, quer saber, pessoal, deixa eu ir mais cedo aí e tal. E tomar um café. E já pirulitou, como eu gosto de dizer, Arnaldo. Talvez não volte mais. Isso. São Paulo deu a decisão do grupo, né? Contra o Tadjeres, tá jogo importante. O cara falou assim, não, acho que eu... Talvez não. Vem cá, o que explica o Rames reinar no São Paulo, hein? Tem alguma explicação contratual? Não reina mais, né, Arnaldo? Tem alguma pegadinha jurídica? O que explica? Reinar em que aspecto? Qual que é? Reinar, vou quando eu quero, quando eu não quero, não vou. Agora eu vou treinar, vou embora. Agora largou. Peraí, vamos lá. Vamos lembrar. Não quero ir pra BH. Beleza, sim. Não vai. Aí fica. Bom, então não vai mais. Aí vem, vou ficar. Vai ficar. São Paulo põe pra dentro de novo. Fica aí, tá bom, vai. Troca o técnico, Zubeldia, ó, não dá. Aí vai agora, o cara não cumpre nem a obrigação dele, que é treinar, vai embora. Que vai ter algum desconto? São Paulo vai ficar pagando o salário do cara até o cara decidir o que fazer da vida? É nesse aspecto que eu tô falando. Exato. Ele não desde o início, talvez pela característica da direção, a gente está falando de direção do Corinthians e tal, ele foi fazendo coisas... Só também da história de não querer bater pênalti, né? Na decisão do Paulista, contra o Novo Horizontino. Insubordinações e
Eu acho que pouco empenho nas situações. Nesse caso específico da liberação para a seleção colombiana para a Copa América, já acho que uma costura de rescisão contratual. E aí acho que o papel do Zubeldia foi, eu não conto com esse cara. Botei o cara para jogar, o cara andou em campo, então vocês aí decidam. E o São Paulo acho que vai procurar, dependendo do que acontecer com a Colômbia na Copa América, e com o Rames brilhando ou não, já não ter mais vínculo com ele depois da Copa América. Aí é aquela coisa. Quanto vai sair do São Paulo pro cara? Quanto? Qual vai ser a rescisão? Qual vai ser? É bom que fosse esclarecido isso, porque ele ainda teria um ano inteiro de contrato a cumprir depois da Copa América. Mas, depois de ter jogado aqueles minutos com o Palmeiras, o Zubeldia decidiu não relacioná-lo mais e com razão, por falta de empenho, por pouca competitividade. E nada mais simbólico. Acho que o Vessone frisou bem. Você joga uma partida decisiva da Libertadores e o cara não está nem no país. Né? Lembrando que ele começou jogando como titular a Libertadores contra o Talheres, lá na Argentina. Né? O São Paulo começa a Libertadores com o Rames titular nos 2 primeiros jogos. E agora parece que está, de fato, acabando. Foi um dos grandes fiascos da história do São Paulo, essa contratação. Pergunta, e se ele joga bem? Vai pra Copa América, joga pra caramba. Vai criar um problema. A pergunta é, vai falar, pô, ainda bem, vende logo agora tal, ou olha aí, o cara pode ser útil, sim senhor. Isso aconteceu todas as vezes. Todas as vezes? Todas as vezes. Exatamente, por isso que eu tô perguntando. Se fosse eu, humildemente, o Zé Ninguém, ou Zé Ruela, como gosta de dizer o Neto, jogou bem lá, empresta, vende, doa. Paro de pagar um ano e contrato outro. Tem lugar, né? Se tá pagando o Rames, cabe outro. Entendeu? Ponto. Eu, Zé Ruela. Agora, o que vai ter de dedo apontado, pra mim, principalmente, se ele arrebentar e ganhar a Copa América e levantar a taça, Colômbia campeã, Rames artilheiro, vai estourar no São Paulo, porque ainda tem vínculo. Como é o Zubeldia, e aí, Zubelda? E aí, filho? Não pôs o cara... Cadeadas, né? Vai ter a... Vamos, São Paulo não classifica em primeiro lá, na quarta-feira. E aí faltou o armador, não sei o quê. Aí o cara vai pra Copa América, joga bem. Então, mas eu acho que... O que você acha? Hoje tá escancarado que a dedicação dele... Ele não quer, pelo né? futebolístico é só a seleção colombiana. Não é um time de futebol, isso já faz tempo. Então as passagens todas, o envolvimento todo dele nas convocações e tal, também justificam porque ele joga bem num lugar e não joga no outro com ninguém, com nenhum treinador, né? Acho que tá meio que claro isso, né? E nas outras partidas, nas outras convocações, por outras questões também, né? Não só pelo esquema tático favorecer, mas pelo envolvimento dele muito maior em jogos da seleção colombiana do que em jogos do São A Paulo. única coisa que eu acho que o São Paulo tem que tomar muito cuidado que em caras desse tamanho, com salário que certamente está tudo envolvido de luvas e tal, se a saída não é bem cimentada ali, se não é bem costuradinha, pode sobrar alguns milhões para o São Paulo aí no futuro próximo. Então é bom se impor, tentar fazer um negócio muito bem feitinho, porque esse isso aí, ó. de rescisão... Daniel Alves, né? De Daniel Alves. Bom, a situação dele, ele matéria do All Sport do Éder Traschini. O São Paulo paga a ele um salário lá de 1 milhão, tem mais 500 mil de luvas, que começou a pagar agora em janeiro. Então o São Paulo já teria gasto com ele uns 12 milhões. Cara. Essa brincadeira aí. E aí ele fez uma conta que cada gol que ele fez custou 2 milhões. Ele fez 4 gols, né? 4 gols? Não, 2 gols. Só lembro de um gol. Fez 2 gols, sei lá, enfim. Não, 2 gols. Um pelo Brasileiro do ano passado e um pelo Paulista esse ano. Esse ano. Então, foi isso, né? Essa é a situação. A diretoria do São Paulo, segundo essa reportagem do UOL aí, não, valeu sim, porque fechamos com a Mondelez, porque ele tem 52 milhões. Vamos combinar, essa conversa pra boi dormir, né? Totalmente. Vamos combinar o que o cara trouxe, além de a gente ficar debatendo o Rames Rodrigues aqui. E boi dorme, né? E boi dorme. Então, enfim.
Tem uma coisa curiosa, né? Ele jogou, Dorme. antes do São Paulo, ele jogou no Olympiacos da Grécia, que é um time todo confuso, né? Nossa, por exemplo, uma torcida de massa, mas não conquista nada faz tempo. E nesse ano, o Olympiacos chegou depois de muito tempo a uma final europeia. Isso. Sem o Rames, sem o Marcelo, foi com o Rodinei no time. Tá vendo? E o Às Danilo vezes falou o jogador- seguinte, ó. Às vezes a técnica não é só a única coisa que pesa na passagem do jogador. Danilo, o maior fiasco da história do São Paulo. Passou o Sierra com folga. Bastante. Ele pode virar o Pelé na Colômbia. Se não correr nos treinos, não vai nem ser relacionado com o Zubeldia. Tem um técnico no banco. Diz aqui o... Se o Zubeldia, se o São Paulo estiver ganhando e ele for campeão na Colômbia, carregado em... Vai ter que ter muita personalidade para deixar o Rames de fora. Se começar a não jogar... Isso aí. Para quarta-feira já é, já é outra situação. Não, quarta não. Não, eu acho que o Zubeldia tem outras situações. Eu não vejo uma garantia de colocar Lucas e Luciano no mesmo time para quarta-feira, por exemplo. Veremos.